Amém? Amen. Vamos começar nosso culto. Ficando Let's pé. begin our service. Please stand up if you can. Até a hora para nós, por favor. Theo, please pray for us. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Te pedimos a tua bênção, Senhor. Abençoa cada um de nós aqui, Senhor. A família de cada um, Senhor. E cada um de nós, Senhor. Aquelas pessoas também, Pai, que passar pela nossa cabeça, Senhor. As pessoas que nós amamos, Senhor. E as pessoas que nós odeiamos, Pai. Porque esse é o mandamento, Senhor. E te agradecemos por tudo que tem feito, Senhor. Vem abençoando o nosso dia, a nossa noite, Senhor. O dia de amanhã, Pai, para a honra e glória tua, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, Senhor, aqueles que não vieram, Senhor, abençoa eles também, Senhor, leva a tua palavra, Senhor, para a honra e glória tua, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, Senhor, que venha, Senhor, traga a tua palavra para cada um de nós aqui e dê teu sábio entendimento para nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Podemos assentar, irmão. You may be seated. Roxanne, how good's your comprehension? Você me traduz? Estou me chamando em emoção. Ué, se elas entendem português. Never mind. Tem chinês agora. Ela tem que traduzir. Amém. Então, vamos lá abrir nossas Bíblias. Let's open our Bibles Apocalipse, capítulo 14. to the book of Revelations, chapter Vamos 14. fazer mais algumas considerações Let's take some additional consideration sobre o texto que foi lido e falado no domingo passado. about the text that was read and spoken last Sunday. Amém? Amen? Amém. Todos acharam? Everyone find it? Revelations 14. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, Verse 1. e com ele 144.000 que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. Traziam na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Was his name and the name of his father. No meio dos servos antigos, In the midst of the old servants in the old Era days, comum. it was common os servos receberem uma marca for the servants to receive a mark do seu dono. of their owner. Ou alguns Or some, que não eram escravos, which were not slaves, eles punham uma marca they would put a mark sobre o Deus que eles serviam. representing the God that they served. E o texto aqui fala And the text here speaks sobre marcas, que os 144.000 tinha a marca de Deus. E o que era? And what was it? Era, It was estava escrito na fronte o nome de Jesus e o nome do Pai. Então nós vemos aqui in their foreheads they had the name of the que Father and essas eram marcas These were que marks caracterizavam that characterized que aqueles 144.000 144,000 people servem served ao Senhor Jesus. the Lord Jesus. Paulo falou assim, olha, em Gálatas In 6,17, Galatians 6:17, Paulo falou assim, olha, Paul said, look, que ninguém me incomode, let no one bother me, porque eu trago no corpo, because that no one create an issue against me, because I bring on my eu body, trago no corpo as marcas do I Senhor bring on my Jesus. body the marks of the Lord Jesus. Quer dizer, será que marcas eram essas? What marks were those? Eram as cicatrizes Those were the scars dos açoites que ele tinha levado, of the assaults, das penadas que ele tinha of levado. the assaults that he had suffered. Será Could it be que você that you pode dizer que você traz no seu corpo carry on your as marcas body do Senhor Jesus? the marks of the Lord Jesus? Você pode falar assim, olha, eu nunca And you fui say, Eu nunca fui chicotado, I've never been beat up, mas eu tenho a marca aqui no meu joelho de but orar. I have here on my knees scars from praying so much. Ou você pode ter uma marca Or you can have a do mark tanto que você já trabalhou para o Senhor. in your body of how long you've worked for God. Mas existem outros tipos de But marcas. there exist other types of marks. E infelizmente And unfortunately, a recíproca é verdadeira. the reciprocal of this truth is also true. Você pode ter as marcas do Senhor, You can have the marks of the Lord, ou pode ter as marcas do mundo. or you can have the marks of the world. Por exemplo, For example, uma mulher, a woman,
quando ela começa a se prostituir, when she begins to engage in prostitution, no começo, at the beginning, ela não estampa isso na cara dela. they don't, literally, prostitutes don't write prostitutes on their forehead. No começo. At the beginning. Mas quando ela começa a fazer isso durante um certo tempo, But after they've been a prostitute for a certain amount of você time, olha no rosto dela, você sabe que ela é uma prostituta. you can look at their face and be like, you're a prostitute. Ela traz no corpo They bring in their body as marcas do que ela the faz. marks of what they do. E às vezes nós trazemos, não é no nosso corpo, And sometimes we carry the marks not in our body, mas é nos nossos hábitos. but in our habits As marcas de alguma coisa. of something. Você pode trazer You can bring as marcas de uma influência mundana. the marks of worldly influence. Temos que tomar muito cuidado com isso. We need to be very careful with that. Tem coisas There are things que aparentemente não são problemas. that are apparently not a problem. Por exemplo, For example, você ir assistir um filme, for you to go and watch a movie, aparentemente não é problema. there's no apparent problem there. O problema está The problem lies que tipo de filme você vai assistir. in the type of movie you're watching. Agora, Now, na tua circunstância, in modern day circumstances, você assistiu um filme bom you watch one good movie e 101 filmes que não valem nada. and 101 films that are no good. Então aquilo começa a trazer uma marca em So você. that begins to carry leave a mark on you. Eu só estou dando um exemplo. I'm just giving you an example here, guys. Bebida, por exemplo, Liquor, another example, vai trazer uma marca. will leave a mark on you. Droga vai trazer outra marca. Drugs leave a separate type of mark. E vai por aí afora. And the list goes on. Mas, But então a palavra de Deus aqui diz the que Word of God says Jesus that Jesus estava was em pé sobre o Monte Sião. standing over Mount Zion, Revelations 14. E se você continuar lendo o texto, If you continue reading the você text, vai ver you will see que o profeta the viu prophet saw o Pai no trono, the Father on the throne, viu os 4 querubins, saw the 4 cherubims, viu os 24 reis ou anciões, saw the 24 elders or kings, mas não viu o cordeiro lá. Por quê? but he didn't see the lamb there. Porque o cordeiro estava em pé no Because Monte the Sião. lamb was standing in Mount Zion. Mas, e aqui diz assim: But here it says, e eu ouvi uma voz do and céu, I heard a voice from heaven, como a voz de muitas águas, like the voice, like the sound of many waters, e como a voz de um grande trovão. and like the sound of a loud thunder, E a voz que eu ouvi era como de arpistas and it was like the sound of many harps que tocavam as suas harpas. that played their harps. E cantavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 seres viventes. Before the 4 living creatures dos anciões. and the elders. E ninguém podia aprender aquele And cântico no one could learn that song. senão os 144 mil, 144,000 aqueles que foram comprados da who have terra. been purchased from the earth. Interessante And it's interesting to note here que há uma correlação that there's a correlation entre o que acontece na terra between what happens on earth e o que o povo lá do céu se manifesta. and what is manifested in God's people in heaven. E é o que está acontecendo aqui no texto. And this is what's happening in this text. E ele continua falando sobre os 144 mil John continues e diz que esses são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens. contaminated by women because they are virgins. Esses são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Follow the lamb wherever he may go. Esses foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o cordeiro. For men to be the first fruits. E na sua boca não se achou engano, And in their mouth was found porque são no lie, irrepreensíveis. because they are blameless. E tem uma outra doutrina aqui que mostra And there's another doctrine que that toda shows vez that every time que existe um avivamento de Deus, that there exists a revival of God, existe um julgamento também. exists also a judgment of God. Aqui, lá no céu estava tendo um avivamento de alegria lá. There was a revival of joy, Porque o povo estava vendo Deus se mover aqui na terra. because they were seeing God move on O earth. cordeiro estava com seus 144 mil no Monte Sião. Had these 144,000 on Mount Zion. Mas lá vem o julgamento do céu sobre a terra. But the judgment from heaven over earth also. E aqui o versículo 6 diz assim, ó. Verse 6 reads, E viu outro anjo voando pelo meio do céu. E tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Dizendo, versículo 7, verse 7, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória,
porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Verse 8. Interessante, no versículo 7, interessante, It's interesting to que aqui fala que é para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. who made the heavens, the earth. Give glory. Versículo 7. Worship him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Fonte das águas. Springs of water. Quando os telescópicos lá no espaço, né, esqueci o nome, como chama? When the Hubble telescope Começa a procurar os planetas, begins to search for planets, ou quando eles mandam or when they send, o robô lá para Marte, a robot to Mars, o que a primeira coisa que eles estão procurando? the first thing they're looking for Água. is water. E a Bíblia diz So the Bible que says Deus criou as fontes das that águas. God created the fountains of water. E se você ler um pouquinho da Bíblia, você vai ver que no princípio But in the beginning, existiam umas fontes de águas sobre o firmamento, na atmosfera. above the ground, or in essence in the atmosphere. Quando houve o dilúvio, aquelas águas desceram. When the flood happened, the water came down. Então aquelas águas tinham So those waters a função had the function. de criar um imenso, a terra era um imenso It was ar-condicionado. like the world was in a giant air conditioning. E uma das coisas que a Bíblia fala que lá no céu, nós nunca mais vamos sentir, And in heaven we'll never é aquele calor It's the heat, aconchegante, né? that burning heat. A Bíblia diz que no final dos tempos, In the last o days, sol vai se esquentar 70 vezes the mais. sun will be 70 times as hot Bom. as it is now. But continue. Mas continuando, Continue. versículo 8. Verse 8. Um segundo anjo seguiu The dizendo: second angel said, Caiu, caiu a grande Babilônia, Fallen, fallen is the great Babylon. que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. All the nations drink of the wine of the passion of her. O que é esse vinho da ira da prostituição? What is this wine of the passion of her immorality? Aqui na Bíblia, In the Bible, esse vinho que eles falam, essa palavra vinho, speak here, this está wine significando is making a o reference sangue das pessoas. about the blood of the people. E essa cidade, And that city, ela é Babylon, culpada was guilty do sangue dos servos de Deus. of the blood of the saints. Muita gente vai morrer Many people will die perseguidos porque são cristãos. because they are Christians. Essas perseguições que você vê aí hoje, Persecution, verbal, no CNN, não sei aonde, na Casa Branca, tudo isso aí vai ficar, vai ser considerado como tempo bom. will be in later days will be considered as the good old days. Mas, então, o que está falando da Babilônia? Ela caiu. Babylon is Versículo 9. Verse 9. Seguiu ainda o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fonte ou na mão, versículo 10, Verse 10. também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Olha, Look, a Bíblia fala enfaticamente speaks emphatically sobre o selo da besta. about the seal of the beast. E a Bíblia diz And the Bible says, que quem recebeu o selo da besta those that receive the seal of the beast não tem retorno. have no way out. Não tem arrependimento para essa pessoa. There's no repentance left for people that receive the mark. Não tem como voltar atrás. There's no going back. E mesmo assim, And even knowing that, o povo vai receber isso aí. people will receive it. Como você explica isso? How do you explain that? Fácil. Easy. Provavelmente, Probably. isso é uma opinião minha. Again, this is my opinion. His E- opinion. O que vai acontecer? What will happen, O diabo, the devil, através dos demônios, through demons, através da engenharia genética, through genetic engineering, vai tentar alterar will try to alter o DNA humano. the human DNA. Então, se alguém chegar para você, If someone says to you, já pensou, Tiamat? Você está com 50 e quanto? Já chegou, já passou da casa dos 50, né? Eu estou falando 50 assim para ser encorajador, né? Para você falar assim para mim: ô meu pastor,
pastor querido, né? Que To bênção. be encouraging, you know. Amen. You can say, my pastor really likes me, but I know you're way past fit for church. Se o Juliano estivesse aqui, If Giuliano was here, eu ia falar com ele, né? I Ele would não say, tá escapou dessa, you né? know, but he escaped that one, Roxanne. Mas imagina But imagine this. se alguém chegar para você e falar assim, olha, Someone gets to you and says, eu vou implantar um chip em você, I will implant a chip into you, você vai viver 500 anos, and it will make you live 500 years. sem dor, sem envelhecer, sem ruga, sem problema nenhum. Wrinkles, without getting sick, without anything. Sabe que a maioria das pessoas vai falar? Let's be honest, the majority of the people would Daqui say, a 500 anos eu vou lidar com esse negócio de Deus, mas agora o que eu quero é escapar I daqui, have viver bem. 500 years to deal with this whole thing about God. Now I just want to live good. Give me the money. Mas a verdade é que quando essa alteração genética acontece, And when alteration happens, não tem retorno. there's no return. A palavra de Deus diz lá no livro de Isaías, se eu não estou enganado, Isaiah, if I'm not mistaken, se referindo aos nefilins, referring to the Nephilites, que quando eles morrem, that when they die, eles não ressuscitam mais. they no longer resurrect. Então, há um aviso aqui. There's a warning here. E no versículo 10, fala que aquele que receber It says that o sinal da besta who receive vai receber, beberá do vinho da ira de Deus, que já está preparado sem mistura. will drink of the wine of the wrath of God that is prepared at full strength. O que é esse sem What mistura? is this full strength? Não vai ter nenhum lenitivo. There is no diluting. There's no dilution of the wine. Não vai ter nada para poder dar um alívio. There will be nothing in it to give a relief. Agora você está falando a palavra certa. Lenitivo quer dizer um relief. No, yeah, he used the word that I didn't remember. There will be nothing in it that reduces the discomfort. There will be no relief. Por quê? Why? O que Deus fala é o seguinte, eles gostam de derramar sangue, And because God says, if you like to shed blood, deixa eles beber sangue então. Ó. then let them drink blood now. Então, continuando. Continue. Versículo 11. E a fumaça do seu tormento And sobe para todo sempre. their torment goes up forever. E não tem repouso, They have no rest. nem de dia, nem de noite. Night. Os que adoram a besta Those who e a sua imagem, in his image. e nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Mark of his name. Interessante que o texto aqui fala Listen to the text here. de dia e de noite. Day and night. E a Bíblia fala que para os salvos And the Bible says that for the não vai ter noite. there will be no night. Porque o Cordeiro vai iluminar a Nova Jerusalém. It's like a sun shining in the Mas para os perdidos, But to the lost. o texto fala aqui, claro, The text here speaks que vai ter dia there will be day e vai ter noite. there will be E eles não vão ter descanso, They will have nem de dia nor day e nem de noite. nor night. E aqui está a perseverança dos santos, And here in verse versículo 12, 12. verse 12, Daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 13. look at verse 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Olha, tem gente que fala assim, pastor, There are some people that say this. Pastor, se a morte é um descanso, if death is a giant rest, eu prefiro viver cansado. I prefer to live my whole life tired. Não é assim? And people say, let me translate it. There's people that say, you know, death is the great rest. So everyone's, well, death is the great rest. I'd rather live my entire life, full long life tired. I'd rather live tired than be dead. Yes. That's the good translation. Mas o fato é The fact is, que a vida aqui é uma canseira. life here is tiredness. Quando a Bíblia diz que When the Bible says that Abraão morreu velho e cheio de dias, Abraham died old and full of days, quando Jó faleceu when Job died velho e cheio de dias, and full of days, é porque ele já estava cansado de viver aqui. he was tired of living here. Né? A tia Mara sabe do que eu estou falando aqui. Everybody knows what I'm talking about. Depois de uma certa idade, No, I don't. I'm still doing good. depois de uma certa idade, After a certain age, começa
aquela. soda, So you don't get a cold. so you don't get a cold. Quando eu era mais novo, When I was young, eu ficava impressionado de ver as pessoas de idade I used to be ficar impressed. tossindo, de manhã cedo principalmente. You know, I used to get impressed when old people were humping and running, and then huck up this giant loogie on the ground. Como que é isso aí? Eu não entendi isso. I mean, when I was a young man, I used to think like that. Hoje eu sei. Today that I'm old, I know. Hoje eu sei. Today, I understand. Então chega uma hora There comes a point que você fala assim, Senhor, where you say, Lord, leva o teu servo embora. take yourself home, I'm tired. Ninguém fala amém, né? No one says amen. And Pastor will say, oh, they will. Senhor, leva o teu servo embora. Leva, irmão. Chega uma hora que você diz assim, Senhor, deixa ele embora. You know, I'm tired of this, I'm going home. E ela vai na faculdade. Jemima goes, wait. E aí ela vai casar, e aí você vai querer ver o netinho, aí você vai querer esperar o netinho crescer, aí você vai querer esperar o netinho casar, aí você vai querer esperar o bisneto. Well, Né? then you're going to want to see Rafa get married, then you're going to want to see Rafa's kids, you're going to want to see her kids have kids, and then Shemima never wants to go. Verdade é The truth is, que quando nós conhecemos a Deus mesmo, that when quando nós realmente conhecemos a Deus, when we really know God, a gente quer ir embora. we want to go home. Bom, então vamos lá. Bem-aventurado Because blessed, os mortos que desde agora morrem no Senhor. verse 13, Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Agora veja, quais são os mortos bem-aventurados? what are the blessed? Who are the ones that are dead and blessed? Todos os mortos? Is it all the dead? Não. No. Tem duas categorias de mortos bem-aventurados Categories aqui. here that I'm going to give to you. Aqueles que morrem no... Those that die Senhor. in the Lord. Olha, como pastor, é fácil você ir num velório que a pessoa era crente. You know, as a pastor, it's very easy for you to go to a funeral or a wake of Pregar lá no somebody velório. and preach at the funeral. Agora, você pregar num velório que a pessoa não era crente, To go to a funeral service to a person that provavelmente você vai ofender quase todo mundo que está You're lá. probably going to offend every single person in the audience. Porque você vai falar a verdade, você não vai mentir ali. Because you have to tell the truth. You can't lie. Então, bem-aventurado So blessed. é o que morreu no Senhor. The one who first died. O que morre fora do Senhor, The one that died outside esse the está Lord. bem amaldiçoado. That one is very cursed. E outra classe, In the second class mentioned here, outra subclasse dos que morrem no the Senhor, class of those that died in the Lord, é aqueles que estavam trabalhando no Senhor. that were working for the Lord. Quando você faz uma comida, When you make a meal, quando você faz a comida, when you make a meal, experimentando um pedacinho de cada coisa, you know, tasting a little bit here, tasting a little bit quando você there. acabou a comida, você não quer mais nada. You know, when the food is over, you don't want anything else. Mas se você não ficar experimentando aqui, experimentando ali, When you're cooking, you're not tasting this. você acabou de fazer a comida As soon as you finish e making você está com food fome, and you're hungry, você quer comer, you want to eat. não é assim? Is that the truth? Hã? Ó, entra logo para dentro aí, fulano, que eu estou com pressa de comer. Come on, Bob. Come on in. Come fast. I'm hungry. Não é assim? You know? Hã? That's what people say. Estou cortando a grama, depois você acaba de cortar, eu quero comer agora. You know, oh, I'm cutting the grass now. Let's eat a little later. No. No. A mesma coisa. No, I'm hungry. A mesma coisa Same thing it is with é o crente que trabalhou para o Senhor. It's the Christians that work for the Lord. Ele quer ver o galardão dele. He wants to see his reward. E as obras dele vai acompanhar ele. And those are going to accompany him. Agora, se você não tem obra para te acompanhar, Now, if you have no works to accompany him, você vai se apresentar perante o Senhor you're going to be before the Lord de mãos vazias. empty-handed. Você está no sal, como diz a tia Amélia, vovó Amélia, né? As Tim May says, man, you're up the river without a paddle. Up the creek without a paddle. Yeah. E suas obras And os their works acompanham. accompany them. Amém? Vamos lá então. E olhei e eis, versículo 14. Look at verse 14. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao filho de homem, que tinha sobre a cabeça
uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Isso aqui é uma descrição do Senhor Jesus. This here is a description of the Lord Jesus. E eu não tenho And I have no temor nenhum de dizer fear in saying the following. que as nuvens That the clouds foram criadas were created por Ele by e him para Ele. and for him. A Bíblia diz assim: eis que com as He nuvens says, with Ele the virá. clouds, he will come back. Amém. Ele subiu e foi coberto por uma nuvem. And was covered up by the clouds. E Ele virá And he will come back down sobre as nuvens também. on the clouds. Versículo 15. Look at verse 15. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Na realidade, esse que estava sentado sobre a nuvem aqui era tipo um mensageiro do Senhor Jesus. Let me just say something else. The one actually who was sitting on the cloud was the messenger of Jesus. Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Madura, fala comigo. Say it with me, right? A palavra de Deus diz The word of God que os says israelitas that the Israelites passaram 400 anos no Egito spent 400 years in Egypt porque o nível da iniquidade dos amoreus, dos habitantes of iniquity of the de Amorites, Canaã, of the inhabitants of ainda não tinha enchido o copo deles. had not filled its full measure. Em outras palavras, In other words, eles ainda não estavam maduros they were yet not ripe para o julgamento. for judgment. Então muitas vezes So many times, as pessoas fazem coisas people do things e não são julgadas. and they're not E judged. você vê e fala, como é que You pode? say, "Man, how can that be?" É porque It's because o dia do julgamento ainda não the day of amadureceu. judgment is not yet ripened. Isso é uma doutrina bíblica. Again, another biblical. E aqui eles falam, não, a terra já está madura, já chegou a hora do The julgamento. time has come for judgment. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra e a terra foi ceifada. Versículo 17. Verse 17. Ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Versículo 18. Verse 18. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Maduras. Right. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Versículo 20. Verse 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Veja, o texto aqui usa uma linguagem figurativa. The text here uses a figurative language. Como que eles faziam vinho antigamente? How did they make wine in the old days? Eles tinham um lugar They had a place, a wine que era preparado, that was prepared, ele era meio inclinado para um lado, that was inclined. era outra inclinação aqui que saía num cano aqui que ficava as vasilhas aqui embaixo. An incline with a drop, and then an incline, and then there was a little thing where the juice would come out. Então alguém So someone que tinha os pés sadios, who né? had healthy feet, Sem frieira, como é que você fala without frieira? any fungus, Não, toe fungus, não, como é que é aquele fire, como é que é? athlete's foot. Sem frieira, né? Take someone that did not have athlete's foot, E aquela pessoa descalço, and that person barefoot, depois de lavar bem lavado o pé, after the feet were very thoroughly ele vinha e ficava pisando naquelas uvas, go and step on the wine. I mean, step on the grapes. até Until espremer todo aquilo lá, that was squished, e o caldo caía ali, assim que se fazia vinho. and the grape juice would come down and make the wine. E Deus usa And God used esse sistema antigo de fazer vinho that old system of making wine para falar to speak sobre aquele que pisa o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. about the one who steps on the winepress of the wrath of God. É o que Deus está falando aqui. And that's what God is saying here. É que o sangue que fala aqui, na realidade, são seres humanos que vão morrer. It's literally the blood of human beings that will die. E diz que vai subir até nos freios dos cavalos. This is that it will go till
Knees of the horses. Mas veja, o que interessa para mim e para você aqui hoje, nessa situação toda, primeiro, é que no meio de toda essa circunstância, Amidst all that circumstance, tem duas coisas there are two things que você tem que entender bem. that you need to understand well. Primeiro, First, você you vai ser poupado will be Spared. spared da ira de Deus. of the wrath of God. A ira de Deus não vai te atingir. The wrath of God will not hit you, Mas você but you não vai ser poupado But you will not be spared, will not, da perseguição do mundo. of the persecution of the world. Por isso que Jesus falou assim: That's what Jesus said. tema aquele Fear the one que pode fazer morrer o seu corpo e a sua alma lá no inferno. that can make both your soul and body die. Mas não tema Do not fear aquele que só pode matar o seu corpo e não pode matar a sua your alma. body, but cannot kill your soul. Então a perseguição do mundo So the persecution of the world pode matar os nossos corpos, can kill our bodies, mas não pode matar as nossas almas. but it cannot kill our souls. Então aqui So here, nós vemos que no meio de todas essas we circunstâncias, see that amidst all this circumstance, nós vemos que we see a sua integridade vai ser preservada. that his integrity will be preserved. Até mesmo durante o tempo de triunfo da besta e do falso profeta, Even amidst the time of triumph of the false beast and the a Bíblia mostra que os 144 mil selados The Bible shows that the 144,000 estão seguros are safe e estão ali com o Cordeiro. and are there with the Lamb. E nesse capítulo todo que eu li aqui com você hoje, In this entire chapter that, Que nós lemos that we read together, eu não sei se você prestou I atenção, don't know if you paid attention, mas o capítulo aqui fala but the whole book de speaks 7 anjos about 7 angels ministradores. that are ministering. A Bíblia diz lá em The Hebreus Bible says in Hebrews que os anjos existem that angels exist e que eles são and that they are espíritos ministradores ministering spirits enviados sent para to ministrar minister àqueles to those que vão herdar a who salvação. will inherit salvation. Você. You. Então anjo não é uma conversa So angels are not do this, conto da carochinha. this fairy tale construct. Anjo é uma coisa real. Aren't real E ele fala de 7 anjos So here it speaks about que seven estão ministrando proteção e conforto para os santos que estão em perigo. to the saints that are in danger. O primeiro anjo que eu quero falar com você aqui The rapidamente first angel é o anjo das boas novas. is the angel of the good news. Os versículos 6 e 7. Verse 6 and 7 speak about E this. diz aqui, olha, vi um anjo, And I saw an outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, em toda nação, em tribo, em língua e povo, who live on the earth. Verse 6. dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, enquanto existe So while there is a pregação do evangelho, isso é boas novas. that is good news. Provavelmente para o anjo está pregando o evangelho. Probably for the angel to be preaching the gospel. É possível que a igreja já não está mais. It is possible that the angel has to preach because the church is no longer here. Mas está lá o anjo das boas novas. The angel of the good news. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Everyone who invokes the name Embora a of Bíblia God, diga também the Bible que also poucos farão isso. will do that. E tem também um anjo Here it also says proclamando there is an angel a queda da grande cidade mundial. Apocalipse 14:8. Vamos lá. Revelations 14:8, it says, as the second angel proclaims Um segundo anjo seguiu dizendo: the city. Caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então o que ele está falando aqui? So what is it speaking about? Caiu o seu inimigo. Fallen is your enemy. Você tem inimigo? You have Tem. enemy? Yes. Você pode não querer aceitar, você pode assim. Quem é seu inimigo? Who's your enemy? É seu irmão aqui, sua irmã aqui da igreja? Não, não gosto dele lá, não gosto dela. Não. Esse não é seu inimigo não, você está errado. That you're wrong.
Seu inimigo é o diabo, The enemy is the devil, é os demônios. the demons. É verdade. Eles são seus inimigos. Those are E aqui está aqui o anjo está falando: caiu, 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 caiu seu inimigo! Caiu, 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 caiu seu inimigo! fallen is your enemy. Oh, glória. Oh, glory. Aleluia. Outro anjo The third angel é o anjo nos versículos 9 a 12 is the angel in verse 9 to 12 que avisa as pessoas para não receberem a marca da besta. who warns the people not to receive the mark of the beast. E o que serve para mim e para você hoje? That applied to me and to you today. Cuidado para você não ter nenhuma marca do mundo na sua Careful vida. not to have the mark of the world in your life. Aí no versículo 13, Verse 13 o anjo do conforto. says there's another angel, angel of comfort. Ó, de repente, para você, esse versículo 13 não é conforto. Maybe verse 13 is not comfort to you. Mas quando você passar daqui para lá, When you go from deixa eu here to explicar um there, negócio para você. let me explain something to you. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Pay attention what I'm going to say here. Todas as preocupações que você tem hoje, All the concerns you have today, sem exceção de nenhuma, without any exception, o dia que você dá o seu último suspiro the aqui, day you breathe your last breath here, elas ficam para trás. they stay behind. Você não vai se esquecer You will not forget da sua vida aqui. in your life. Você não vai se esquecer dos seus entes queridos aqui. Forget about your loved ones here. Mas o tipo de preocupação como você tem hoje The aqui, type of anxiety you have today, ela fica para trás. when you die, it stays behind. Por seguro Certainly, que ninguém vai precisar e nem poder no one will need to or orar por você, pray for you. né? Como eles oram para a Virgem Maria, né? As I pray to the Virgin Mary, Rogai por nós, pecadores, na hora da nossa morte. at the hour of our death. No one's going to pray to you for that. And no one should. Alô? Rapaz. E aí tem um anjo And then there's an da angel colheita do trigo. of the 14 e 16. 14 through 16. Lança a tua foice porque já é chegada, já está madura. Is right. E tem um anjo And then there's an angel da colheita das uvas. of the gathering of the grapes. E depois tem um anjo do fogo. And then there's the angel of fire. Lá no versículo 18. In verse 18. Então, a Bíblia fala só nesse capítulo This aqui, chapter alone, 7 anjos 7 angels ministradores that are ministering que ministram para o povo de Deus. for the people of God. Vamos ficar de pé, irmãos? Let's stand up. Ô, glória! Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Boa tarde. 8:45. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Você que tem pedido de oração, You that have a prayer request, baixa a sua cabeça agora bow your heads now e apresente o seu pedido ao Senhor. and present your request before the Lord. Peça a Deus que mande um anjo ministrador Ask God to send a ministering angel com a sua resposta. with your answer. Peça ao Senhor que mande um anjo que vai vencer os inimigos da tua alma. An angel that will overcome the enemies of your soul. Não precisa ficar com medo de pedir um anjo de conforto, não. You don't need to be afraid to ask for an angel of comfort, amen. Eu lembro quando I remember when nosso irmão Paulão se converteu, our brother Paulo, ele chegou para falar comigo sério. used to come to me very Ele serious. falou assim, pastor, So, Pastor, alguém me falou para mim someone told me que às vezes quando as pessoas se convertem, that when people accept Jesus, eles ficam tão perto de they Deus get so close to que God Deus leva eles embora. that God takes them away. E eu tô com medo. And I'm afraid of being taken away, Eu Pastor. falei, não, meu filho, você pode melhorar muito, que ainda falta muito para você ser arrebatado ainda. He said, look, you have to pray a lot and be really close to God before God takes you away. You E gotta ele está aí até hoje, né? And he's here till today.
Senhor, nós te invocamos, ó Pai, So that we na tua invoke misericórdia. in your mercy. Pedimos perdão dos nossos We ask pecados. you forgiveness for our sins. Pedimos agora a tua graça, We Senhor. ask for your grace. Pedimos, ó Pai, que os teus anjos We ask that ministradores your ministering angels venham, Senhor, would come nos dar a notícia da vitória. to give us news Tua of sobre os your nossos victory inimigos. over our enemies. Amen. Te pedimos, Senhor, que anjos que venham nos confortar, The angels that come and da come maneira que somente tu, Senhor. in the way Como diz aquele hino, as that song says, ninguém sabe consolar o coração como no o Senhor Jesus. comfort the heart like the Lord Jesus. Nós te pedimos nessa noite, Senhor. We ask you tonight. Pedimos, Senhor, por cura para os We nossos ask corpos, you for Senhor. healing for our bodies. Pedimos, Senhor, We ask you, Lord, por cura, Senhor, para os nossos entes queridos, ó for Pai. our loved ones. Pedimos a tua We graça, ask you for your grace, a tua misericórdia. your mercy. Abençoa teu povo, Senhor. Bless your people. É no nome todo poderoso do Cordeiro In the name of the que Lamb nós oramos. that we pray. E o povo de Deus diz, And God's people said, amém. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Amen.